Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Como é bom estarmos mais uma vez juntos para aprendermos a palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo. Nesta manhã nós estaremos estudando mais uma bela lição que está dentro deste tema tão importante, tão real, tão apropriado para o momento da Igreja do Senhor no qual estamos vivendo. Estamos falando sobre o avivamento, este avivamento que começou desde a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, e se estendeu por todas as gerações seguintes e chegou até nós, aqui no Brasil, no início do século XX. E aqui estamos já, mais de 100 anos de história, vivendo este momento, vivendo esse movimento pentecostal que começou na igreja primitiva, no livro dos Atos dos Apóstolos e nos alcançou aqui no Brasil até os dias atuais. Que bom ter você aqui. Eu quero convidar você também a compartilhar o link desta transmissão com um amigo, com um parente, um familiar, enfim, para que a palavra do Senhor também alcance mais e mais corações. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor nesta manhã e vamos iniciar esta bonita aula para a glória do Senhor nosso Deus. Oremos, amado Deus e eterno Pai, queremos te dar graças por mais um dia de vida, te dar graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, uma vez mais, de estarmos reunidos em torno da tua palavra, Senhor, para sermos edificados, para sermos ensinados, para sermos exortados, animados, reanimados e avivados, ó Deus, pelo poder que há em tua palavra. Espírito de Deus, pedimos a tua bênção sobre a vida dos teus servos, que estarão agora juntamente conosco, Senhor. Que a tua graça seja abundante, que o teu poder seja, Senhor, manifestado na vida dos teus filhos. Abençoe, Senhor, a tua igreja aqui nesta cidade, neste bonito campo de trabalho na cidade de Rio Claro, ao nosso pastor, a sua família, a todo o ministério, Senhor, da igreja. Tome, Senhor, os teus filhos em tuas mãos. Continua conosco, ó Espírito de Deus. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós já estamos na lição de número 9 desse trimestre. Sim, hoje, dia 26 de fevereiro de 2023, e nós vamos entrar na lição que tem como tema, vai falar, na verdade, sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Nós temos sido edificados e abençoados ao longo destes domingos que nós temos aprendido sobre o movimento pentecostal, sobre a história do verdadeiro pentecostalismo. Nós falamos sobre o que é avivamento espiritual, depois entramos sobre o avivamento no Antigo e também no Novo Testamento. Falamos um pouco sobre a vida avivada de Jesus Cristo, nosso Senhor, uma vida esta que era saturada pela oração e também pela presença do Espírito de Deus. Nós vemos isso ao longo do ministério de Jesus. Depois nós vemos a vida da igreja, a igreja primitiva, que, imbuída pelo sentimento de estar sendo revestida de poder, permaneceu em Jerusalém, como fora orientado por Jesus Cristo aos seus seguidores, aos discípulos, para que eles estivessem recebendo do alto poder de Deus, virtude do alto, para serem testemunhas daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus praticou ao longo do seu ministério. Nós vimos isso na lição de número 5. Depois nós falamos sobre o ministério de Pedro, que tem aí uma proeminência e um protagonismo todo especial e todo singular nos dias pós ao Pentecoste, ao derramar do Espírito de Deus, que está
descrito no livro dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 2. Em seguida falamos sobre a vida do primeiro mártir, aquele que foi aí o primeiro de tantos, de muitos ao longo da história da igreja, que morreu por pregar o nome de Jesus Cristo. Mas morreu, sim, foi apedrejado, nós vemos isso no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, mas ele morreu olhando para o alto e vendo o seu Salvador, vendo a causa daquilo que estava levando ele ali a ser apedrejado. Estevão, um homem saturado, cheio do Espírito Santo de Deus. Nós vemos isso nos relatos do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, quando da instituição dos diáconos. Depois nós falamos sobre o avivamento espiritual do mundo, como este movimento foi se alastrando, a chama pentecostal da igreja primitiva foi se alastrando pelos continentes, pelos diversos países, e agora nós vamos falar um pouco sobre o avivamento no Brasil, como este movimento do Espírito, esta chama genuína do Espírito de Deus, que imbuía e que ainda imbui e que ainda produz esse sentimento aos corações daqueles que são alcançados pela a atuação deste movimento pentecostal, como são imbuídos a pregar, a falar do nome de Jesus. Então, nesta manhã nós vamos estudar um pouco sobre o avivamento no Brasil. O avivamento no Brasil está aparecendo aí na tela do seu aparelho, é o tema da aula desta manhã. O textuário não poderia ser diferente, nós vamos nos atentar aqui para o livro dos Atos dos Apóstolos, mais uma vez, e agora no seu capítulo de número 19, versículo de número 5, quando da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele chega na cidade de Éfeso e ali encontra alguns discípulos, e esses discípulos eram discípulos de João, conheciam o batismo do arrependimento, mas ainda não tinham sido ensinados, ou ainda não tinham encontrado o batismo no Espírito Santo de Deus. Diz assim o textuário, Atos, capítulo de número 19, versículos 5 e 6. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Olha a verdade prática em torno desse texto que nos traz o seguinte pensamento: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. É interessante isso, meus amados irmãos. Paulo chega na cidade de Éfeso, encontro ali alguns irmãos crentes, servindo ao Senhor nosso Deus, arrependidos, salvos, justificados. E quando Paulo se encontra com estes irmãos, esses amados irmãos, ele lhe faz algumas perguntas, e a principal é: vocês conhecem o batismo, ou já receberam o Espírito Santo de Deus? E eles nem sabiam, não tinham ainda ouvido sobre o que seria o batismo ou o recebimento do Espírito Santo de Deus. E ali Paulo ensina o que é ser cheio, o que é receber o Espírito Santo de Deus, e o texto nos diz, nos mostra que em seguida todos aqueles irmãos que já eram salvos, já eram libertos, justificados, quero fazer menção disso, eles receberam a pessoa do Espírito Santo de Deus de uma maneira especial, onde eles foram cheios da sua presença, cheios da presença do Espírito Santo de Deus, e aquilo se manifestou de maneira visível, de maneira audível, através das línguas estranhas, e eles também começaram a profetizar a manifestação dos dons espirituais. Assim como foi na igreja em Éfeso, Paulo levando a palavra, a mensagem
pentecostal, assim é para os dias atuais. Nós estamos aqui já há tantos anos, há mais de 113 anos praticamente, 112 anos praticamente, nós temos de história da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, o maior movimento pentecostal do último século, e nós temos vivido que esta mensagem que Paulo pregou aos nossos amados irmãos em Éfeso, ela é real, é aplicável, é oportuna, é pertinente para os dias que estamos vivendo. Então o textuário, ele nos traz essa riqueza, onde nós podemos nos apoiar de que, como Deus derramou o avivamento nos primeiros dias do século XX no nosso país, através de missionários e os mais proeminentes, Daniel Berg e Gunnar Wingre, ele também pode derramar do seu espírito, ou na verdade continuar a derramar e a manifestar as ações do Espírito Santo na sua igreja, no meio do seu povo. Pois bem, o textuário da lição desta manhã se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Vamos ler 7 versículos que tratam sobre este episódio onde Paulo está em Éfeso e prega a mensagem pentecostal. Vamos ler esse texto, acompanhe comigo, pegue a sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, ele chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Então Paulo chega em Éfeso e encontra alguns irmãos crentes. Versículo de número 2, Paulo faz uma pergunta. E disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Olha só a sequência. Vocês creram e receberam o Espírito Santo. E eles lhes disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eles conheciam a mensagem de arrependimento de pecados. Eles até eram batizados no batismo de João, versículo de número 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Paulo pergunta para eles. E eles disseram: no batismo de João, aquele batismo de arrependimento dos seus pecados, arrependimento que fazia com que o homem e a mulher, faz com que o homem e a mulher se volte para Deus. Era o conhecimento de fé, conhecimento de doutrina que aqueles nossos irmãos em Éfeso tinham até a chegada de Paulo. Mas veja o versículo de número 4 dessa leitura bíblica tão abençoada. Diz assim: mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Vejam só, ele pregou a vocês conheceram sobre o arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, o arrependimento dos pecados através da pessoa de Jesus Cristo, em função do seu sacrifício. Aqueles que se arrependessem, se aproximassem de Deus através de Cristo Jesus e crescem que Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso é verdade, Paulo diz. Vocês ouviram isso. Agora, olha o versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo, veja a sequência no versículo 6. Paulo, então, confirma, ratifica a doutrina da salvação na pessoa de Cristo Jesus. Ele afirma que eles estão no caminho certo. Agora, Paulo introduz a eles a doutrina do pentecostalismo, a doutrina do batismo no Espírito de Deus, a doutrina do ser cheio do Espírito de Deus. E esta
pregação, ela foi seguida por uma oração, onde Paulo, no versículo 6, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles. Então Paulo impôs as mãos sobre aqueles crentes, discípulos, e veio sobre eles o Espírito Santo. Eles foram ali então tomados pelo Espírito Santo de Deus, cheios, assim como aconteceu no capítulo de número 2, versículo de número 4. E olha só a evidência deles terem sido cheios neste momento que Paulo orou por eles, pedindo que o Espírito Santo os enchesse, pedindo que o Espírito Santo os tomasse. Olha a consequência ou o efeito desta oração. E falavam línguas e profetizavam. Eles foram cheios do Espírito Santo e como um sinal, uma evidência deste manifestar, deste fluir da graça, da presença, do poder do Espírito de Deus, eles começaram a falar em outras línguas e começaram a também profetizar. Olha que maravilha, irmãos, e nesta manhã nós vamos estar em torno desta mensagem, onde nós, e o último versículo da leitura bíblica nos traz que eram ao todo ali 12 irmãos, 12 crentes em Cristo Jesus, que foram cheios do Espírito Santo do Senhor após a este culto pentecostal que Paulo fez, trazendo uma mensagem genuinamente pentecostal. E a mensagem genuinamente pentecostal, ela começa dizendo que Jesus Cristo salva o homem, que Jesus Cristo liberta o homem dos seus pecados. A verdadeira mensagem pentecostal, ela traz também consigo a manifestação dos dons espirituais, do poder de Deus que seguiriam aos que crerem no nome de Jesus Cristo. Ou seja, a mensagem pentecostal traz a salvação em Cristo Jesus, traz a cura através do nome do Senhor Jesus Cristo, traz também a manifestação do Espírito de Deus, onde o falar em língua é a evidência desta manifestação. E fechando esta mensagem, a verdadeira mensagem pentecostal, ela aponta sempre para o céu, porque este é o destino da igreja, o céu. Ou seja, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo com evidências no falar em línguas, e os dons espirituais, consequentemente, também. Essa mensagem aponta o destino da igreja, que é preparar o homem para levar as mansões eternas. Esta é a mensagem genuinamente pentecostal que Paulo pregou na igreja em Éfeso, e esta mensagem chegou às terras brasileiras no início do século 20, e os corações inflamados, cheios, saturados por esta mensagem, pelo poder do Espírito Santo de Deus, estavam Daniel Berg e Gunnar Vingre trazendo o fogo do Senhor nosso Deus, o fogo do Espírito nos seus peitos, e eles vieram com esta mensagem, e o nosso país foi impactado pela mensagem pentecostal. Glórias ao Senhor nosso Deus. Os objetivos da aula desta manhã, eles são bem claros e nos traz, primeiro, mostrar que o movimento de Atos se repete no Brasil. Segundo, nós vamos pontuar aqui também o nascimento deste novo movimento que ocorreu aqui no Brasil, o movimento pentecostal, no início do século 20, através de Daniel Berg e Gunnar Vingre. Explicar também a expansão do avivamento pentecostal, porque logo que eles chegaram aqui, 1910, eles começaram a pregar o evangelho no norte do nosso país. Entretanto, esta mensagem, ela foi se alastrando, ela foi sendo levada aos
todos os territórios do nosso país, e hoje nós somos aí mais de 25%. Os evangélicos constituem mais de 25% da nossa nação. Começou com apenas 2 sementes, Daniel Berg e Gunnar Wingre, trazendo o fogo do Espírito nos seus corações, e hoje este fogo se alastra e vem se alastrando e vai continuar se alastrando por todo o nosso país. É isso que nós vamos também, temos como um dos objetivos principais. E é óbvio que a palavra-chave nesta manhã, na aula de hoje, é Pentecoste. Então, quando nós falamos do Pentecoste, nós temos que deixar claro que o Pentecoste, a palavra Pentecoste, ela se arremete a 50, penta de 50. E vejam só, irmãos, o Pentecoste ele ocorreu 50 dias após. 50 dias após. Nós temos isso muito bem declarado nas Sagradas Escrituras, 50 dias após a Páscoa, quando Jesus foi crucificado. É este momento, então, onde o povo de Israel se reunia para esta festa tão importante, a festa do Pentecoste, que ocorria 50 dias após a Páscoa. Esta festa tinha como objetivo agradecer a Deus, louvar ao Senhor pelas colheitas. O povo se reunia indo para Jerusalém, e Deus, neste momento, resolveu derramar do seu Espírito sobre os nossos amados irmãos, os discípulos, os primeiros crentes ali em Jerusalém. Ou seja, quando falamos de Pentecoste, nós estamos falando que o Espírito Santo fará a sua obra se nós confiarmos e incentivarmos as pessoas a permiti-la. Veja que os discípulos permaneceram em permaneceram em Jerusalém, permaneceram em Jerusalém confiando na palavra do Senhor, de que eles seriam revestidos do poder. E eles confiaram na palavra do Senhor, permaneceram em Jerusalém, e ali, no cenáculo, capítulo de número 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, eles foram cheios, foram tomados pelo Espírito Santo de Deus. O Pentecoste, que nós, como crentes, assembleianos que somos, a doutrina do Pentecoste, ela se arremete a isso. A confiança de que o Espírito Santo de Deus, ele ainda se faz presente, se manifesta no meio do seu povo, e ele pode e quer fazer prodígios e milagres através da igreja. Então, nós temos que entender que ele pode fazer ainda nos dias atuais. Ele pode usar jovens, ele pode usar crianças, ele pode usar homens, mulheres, ele pode usar anciãos, como está relatado no livro do profeta Joel. E isso é interessante porque esta promessa da efusão do Espírito Santo de Deus, Joel capítulo de número 2, versículo de número 28, você conhece esse texto, e há de ser que depois, diz o Senhor, através da boca do profeta Joel, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E olha só a promessa: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Isso não foi só para os dias da igreja primitiva, dos primeiros irmãos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Esta promessa, ela alcançou os nossos amados irmãos ali em Atos dos Apóstolos, e esta promessa pentecostal, se nós confiarmos nela, nós realmente seremos aí impactados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pois bem, meus amados irmãos, a introdução da aula de hoje é interessante porque quero fazer menção, e isto está nas mídias sociais nos últimos dias, sendo notificado em diversos meios de comunicação,
sobre aquele movimento que está ocorrendo na cidade de Asbury, no Kentucky, nos Estados Unidos. Ali tem uma universidade de Asbury, e nós temos visto ali alguns jovens que começaram a se reunir ali na capela daquela universidade, uma capela que é conhecida por sua tradição teológica e também da busca pelo poder do Espírito de Deus. Esses amados irmãos, na sua grande maioria, foram jovens, começaram a buscar o Senhor no início do mês de fevereiro e ficaram ali e ainda estão buscando ao Senhor e não param com as orações, com as súplicas, com as intercessões, os louvores de adoração ao Senhor nosso Deus. E nós temos que pedir isso, irmãos, pedir isso à nossa juventude brasileira. A juventude brasileira que tem sido atacada por dardos ferozes do inferno, com ideologias, com doutrinas demoníacas, ensinos satânicos. E nós temos que orar para que os nossos jovens no Brasil se voltem para Deus, se voltem com o coração arrependido, quebrantado. E veja só, irmãos, o crente, ele pode ser avivado, o crente ele tem que ser avivado, mas ele tem que ser avivado para levar o avivamento para outros lugares. E por que falo isso? Para me arremeter a este movimento que está acontecendo lá nos Estados Unidos, na Universidade de Asbury, no Kentucky. Irmãos, esse avivamento que está acontecendo lá, ele pode e deve acontecer aqui também. O crente verdadeiramente avivado não precisa pegar um avião, sair daqui do Brasil para ir lá nos Estados Unidos para ver o que está acontecendo. Não, nós temos que permanecer aqui, imbuídos com o mesmo sentimento que os nossos amados irmãos estão lá, para buscar o fogo do Senhor, para buscar a chama do Espírito de Deus nos nossos corações, para que nós também nos voltemos ao Senhor, nos aquebrantemos com o nosso coração, e que o nome do Senhor seja glorificado. Daniel Berg e Gunnar Wingre, irmãos, eles não foram aos Estados Unidos em busca do avivamento. Muitos crentes confundem, ou não é que confundem, mas pela desinformação, pensam que Daniel Berg e Gunnar Wingre foram para os Estados Unidos em busca do avivamento. Não, eles não foram para lá em busca do avivamento. Eles, na verdade, foram para lá em função dos seus objetivos, num primeiro momento profissionais, mas eles já eram avivados, eles já tinham essa chama do Espírito de Deus nos seus corações. Tanto é que depois Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles não permanecem lá nos Estados Unidos, que estava passando por um mover do Espírito Santo, principalmente ali do maior protagonismo ou de maior proeminência na Rua Azusa. Eles são imbuídos pelo Espírito de Deus para virem para o Brasil. E o crente avivado, irmãos, ele é assim, ele está em movimento, ele leva o avivamento, ele não vai em busca do avivamento. Então, nós vamos falar sobre isso na lição de hoje. E a introdução da nossa lição diz: a chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual, porque quando o avivamento chega, muda mesmo, muda, as pessoas se convertem, as pessoas deixam as suas práticas pecaminosas, as pessoas realmente, irmãos, faz como, se nós voltarmos para o livro dos Atos dos Apóstolos, na leitura bíblica em classe, meus amados irmãos, depois dos versículos que nós lemos, se os irmãos continuarem, os irmãos vão ver que a cidade de Éfeso estava saturada pela idolatria, pela magia negra, voltada ali aos cultos pagãos, mas o verdadeiro pentecostal, quando
chega em um lugar assim, o fogo do Espírito, ele quebra as cadeias, ele quebra os grilhões, e ali nós vemos que muitos que foram alcançados pela mensagem do apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quem sabe até aqueles 12 varões que receberam, os 12 crentes que receberam o batismo do Espírito Santo, quando Paulo orou por eles, também começaram a pregar, e inflamados pelo fogo do Espírito, profetizando, cheios de Deus, eles foram alcançando e sendo canais do agir de Deus, e vidas começaram a se render ao Senhor, e eles começaram a queimar os seus livros, os livros de magia negra, os livros que eram livros dos conceitos das religiões pagãs. É isso que acontece. E a introdução da lição, o pastor Elinaldo Renovato foi muito feliz. O movimento pentecostal, quando chegou ao Brasil, mudou a realidade espiritual de forma inquestionável, irreversível, em termos de liturgia, proclamação do evangelho, manifestações do poder de Deus, com sinais, prodígios, maravilhas. Sim, vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gurna Vingre, eles chegaram aqui em 1910 e começaram a pregar a mensagem pentecostal. Jesus Cristo é o único Salvador. Jesus Cristo tem poder para curar as enfermidades do corpo e da alma. Jesus Cristo, ele batiza no Espírito Santo com fogo e com evidências no falar em línguas. E Jesus Cristo tem um destino certo para todo aquele que o crer no seu nome, que é a eternidade com ele. Pois bem, glórias ao Senhor, e nós temos visto isso na história e, não, por que não dizer, na vida da igreja brasileira. A palavra-chave é Pentecoste, nós já falamos um pouco sobre isso. Tópico de número 1 nos traz: o movimento de Atos se repete no Brasil. Subtópico 1 diz aqui, Pentecostes entre os salvos. Em Atos, capítulo de número 19, versículo 2, Paulo faz aquela pergunta para aqueles discípulos que já estavam ali, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo de Deus, e aí Paulo impõe as mãos sobre eles, ora, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui um comentário do nosso pastor Elinaldo Renovato, que diz assim, os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica, eles já eram salvos. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo por imposições de mãos. Então Paulo foi lá e orou por aqueles nossos irmãos, eles já eram salvos, e foram, então, naquele momento, cheios do Espírito Santo de Deus. Veja, e ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu trouxe esse quadro aqui para os nossos amados irmãos terem como uma referência até de pesquisa. Veja, o batismo no Espírito Santo, irmãos, ele tem como evidência principal para atestar a sua veracidade, o falar em línguas estranhas. Então nós temos no livro dos Atos dos Apóstolos diversas menções a respeito disso. É bem importante salientarmos isso, porque na doutrina ou na visão teológica neoliberal, pós-modernista, muitas vezes, e até em alguns centros mais tradicionais, algumas igrejas mais tradicionais, entendem como que o falar em línguas foi algo especificamente ali para aqueles dias e cessou para os dias da igreja de Atos dos Apóstolos. Alguns até falam que ser cheio do Espírito Santo não necessariamente precisa se falar em línguas, mas isso é uma doutrina que não coaduna com a visão da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Essa lição deste domingo, irmãos, que nós estamos agora, ela é uma lição doutrinária, mas ela também é uma lição histórica. Então nós vamos tentar trafegar nestes dois caminhos, o histórico e doutrinário. Trazendo um pouco da questão doutrinária, você vai ver aqui, as evidências do batismo com o Espírito Santo. Olha
as evidências no livro dos Atos dos Apóstolos. Começa lá em Atos, capítulo de número 8, versículo de número 14 ao 20. Se você puder, abra sua Bíblia e leia comigo. Olha, evidência do batismo do Espírito Santo com experiência após a conversão. Foi algo parecido com os nossos irmãos em Éfeso. Capítulo 8, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito de Deus. Eles já eram salvos e agora Pedro e João vão até Samaria para orar por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo do Senhor. Versículo 16. Porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, eles eram salvos. Olha o versículo 17. Então, assim como Paulo fez em Éfeso, Pedro e João lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo do Senhor. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo do Senhor. Veja, depois... Ali, a segunda referência na vida de Paulo, nós vemos a evidência do batismo do Espírito Santo. Paulo, agora orando lá pelos nossos irmãos em Atos, capítulo de número 19, mas também na própria vida de Paulo, logo quando ele aceita Jesus. Folheia a sua Bíblia para Atos, capítulo 9, versículo de número 17. Nosso irmão Ananias vai à rua direita, na casa onde Paulo estava hospedado, logo após ele ter encontrado Jesus Cristo no caminho de Damasco. Olha o que o texto diz. E Ananias foi e entrou na casa onde Paulo estava, e impondo-lhe as mãos sobre Paulo, disse Ananias: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja o quê? Cheio do Espírito Santo, e seja cheio do Espírito Santo. Que coisa tremenda, irmãos. A palavra de Deus, Paulo tinha acabado de aceitar a Jesus, e agora o Espírito de Deus vem sobre Paulo, e ele começa então, começa essa jornada cristã, e logo neste início, Ananias, levado por Deus na casa onde Paulo estava, ora por ele, e ele recebe o batismo no Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Que coisa tremenda. Olha só, depois nós vemos esse mover também na casa de Cornélio. Pedro é enviado para lá. Capítulo de número 10, versículo de número 44 ao 48, o texto diz assim, 44 e 48. E dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Veja só que coisa tremenda, irmãos. Olha o versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Agora, olha o versículo 46. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, ou seja, o batismo, a casa de Cornélio e todos os seus familiares, todos aqueles que estavam ali, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. E a última referência é da nossa leitura bíblica em classe, onde nós lemos sobre a descida do Espírito Santo na vida daqueles 12 irmãos, onde Paulo impôs as mãos sobre eles. Veja que coisa tremenda. Então, o Pentecoste ocorrendo entre pessoas já salvas, que foi o que aconteceu no Brasil. Antes de Daniel Berg e Gunnar Wingre chegarem aqui em 1910, já havia crentes e servos de Deus que em Cristo Jesus, servindo ao Senhor nas terras tupiniquins, nas terras brasileiras. Sim, mas não havia este mover do Espírito Santo de Deus. E Daniel Berg e Gunnar Wingre trouxeram a chama do fogo do Espírito nos seus peitos. Veja o subtópico de número 2. A plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira experiência é salvação. A segunda experiência é
o batismo no Espírito Santo. Isso tem que ficar bem claro, irmãos. A salvação, ela traz a vida eterna. Guarde isso. A salvação, ela traz a vida eterna. Agora, o batismo no Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo, ele nos traz a vida interna. É diferente. Olha, é que uma sem a outra não dá para viver. Você não pode ser cheio do Espírito Santo sem ser salvo. E a mesma coisa você não tem como você ser salvo e não buscar a ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Então, a salvação, ela traz isso, a vida interna, a vida eterna. O batismo no Espírito Santo traz a vida interna. A salvação, irmãos, ela não depende do batismo no Espírito Santo. Mas ser batizado, sim, depende. Tem dois aspectos do batismo do Espírito Santo. Primeiro aspecto, ele é posterior à salvação. Os textos que nós lemos aqui, tanto do livro de Atos, capítulo 8, depois lá, capítulo de número 9, na conversão do apóstolo Paulo, e depois em Efésios, no capítulo 19 do livro dos Atos dos Apóstolos, que é a leitura bíblica, nós vemos que todos esses irmãos que foram cheios do Espírito de Deus, eles já eram salvos. Ou seja, o batismo no Espírito Santo é subsequente à salvação. E o outro aspecto do batismo no Espírito Santo é a questão do ser separado. É uma bênção distinta da salvação. É o que os nossos pais falavam que seria a segunda bênção. A primeira bênção é a salvação. A segunda bênção é o batismo do Espírito Santo. John Wesley, irmãos, um grande pregador inglês, ele foi o precursor do movimento pentecostal. Ele chamava o batismo do Espírito Santo como duas moedas. Ele enxergava o ser cheio do Espírito Santo como uma moeda que tem dois lados, né? Ou seja, um lado da moeda seria a santificação, essa busca por Deus, de separar continuamente do pecado. Só um coração cheio, saturado de Deus que tem esta postura de buscar uma vida de santificação. Então, esse era um lado da moeda, de ser cheio do Espírito Santo. O outro lado da moeda, John Wesley, ele diz que era ser ser batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser tomado pelo Espírito Santo de Deus para fazer prodígios e milagres. Apesar de que John Wesley não deu tanta ênfase para o falar em línguas. Entretanto, no final do século XIX, 1890, um movimento surgiu, um movimento que foi encabeçado principalmente por Edward Irving. Este movimento chamado de Holiness, ou o movimento da santidade, começou a apresentar algo diferente do que Wesley vinha falando sobre o ser cheio do Espírito Santo, que a santificação seria um lado dessa moeda e o batismo do Espírito Santo ser o outro lado. Esse movimento, ele falava sobre a salvação, ele falava sobre a santificação. Então você é salvo, você também é santificado. Tem a santificação instantânea, quando você é separado do mundo no momento que você aceita Jesus. E depois você tem a santificação progressiva, que é aquela que você vai conhecendo a Deus dia após dia, nesta caminhada da fé cristã. E tem a terceira bênção que ele fala, que é Edward Irving, ele chama de ser cheio do Espírito Santo no batismo do Espírito com fogo. Então era ser batizado no Espírito Santo e fogo. O grande precursor foi Edward Irving. A nossa doutrina, o nosso credo, nós entendemos, meus amados irmãos, que a salvação, ela vem antes do batismo do Espírito Santo. A salvação não depende do Espírito Santo. Alguns no passado pensavam que quem não falasse em línguas não seria salvo, mas não. Nós vemos pelas Sagradas Escrituras de que a salvação, ela é a primeira bênção. E
consequentemente ou subsequente à salvação, a segunda bênção que precisa ser buscada por todos os crentes, irmãos, todos os crentes, é o batismo do Espírito Santo. É por isso que o nosso comentarista diz que o batismo do Espírito Santo ele é distinto da salvação. Isso é a suma do subtópico de número 2. Aí agora nós entramos numa parte talvez um pouco mais histórica, falando sobre os chamados por Deus. E aqui nós vemos o chamado de Deus, a vida de Daniel Berg e Gunnar Wingre, que, pela direção do Senhor, saíram dos Estados Unidos, onde eles moravam, vieram para o nosso país, o Brasil, chegaram aqui no dia 19 de novembro de 1910, no início do século XX. Aqui no Brasil predominava, irmãos, a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Então nós tínhamos aqui a igreja presbiteriana já instituída, consolidada. Nós tínhamos a igreja batista, a igreja congregacional, a igreja evangélica. Já tinha aí algumas igrejas já de cunho de visões mais tradicionais, não davam ênfase ao mover do Espírito Santo. Consequentemente, então, muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo Jesus através dessas igrejas antes de 1910, nunca haviam experimentado o batismo no Espírito Santo, né? Tal qual os primeiros crentes que nós acabamos de falar no livro de Atos dos Apóstolos. E Daniel Berg e Gunnar Wingre, então, foram usados por Deus para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos, irmãos, elas começaram a varrer todo o território brasileiro. Era possível, irmãos, ser um cristão com mais fervor espiritual. E isso nós vimos a partir deste momento, porque o fogo do Espírito começou a alcançar vidas e mais vidas no nosso país. E veja só, esse avivamento, irmãos, chegou no Brasil a partir de Daniel Berg e Gunnar Wingre, mas não começou nos Estados Unidos. É claro, novamente, nós sabemos que, como nós estudamos na semana passada, na Rua Azusa, nós tivemos ali um movimento que foi talvez o maior movimento ali do início do século XX, com este fervor pentecostal, mas o Daniel Berg e Gunnar Wingre foram para os Estados Unidos não por conta da Rua Azusa. Eles tinham chegado nos Estados Unidos em função dos seus objetivos pessoais. Daniel Berg, por exemplo, foi lá para trabalhar em fundição, ele conhecia de siderurgia. Gunnar Wingre, por sua vez, ele já era pastor e foi para os Estados Unidos para trabalhar como missionário e também estudar. Eles nunca, nem Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles nunca foram à Rua Azusa. Na verdade, eles conheceram pastores, pessoas que tinham ido lá, e especialmente um homem chamado, irmãos, e aqui é a foto dos nossos dois patriarcas, né, Daniel Berg e Gunnar Wingre, esses dois gigantes de Deus que vieram às terras brasileiras para trazer a mensagem pentecostal. Esses dois grandes homens, eles nunca foram à Rua Azusa, mas eles conheceram pastores, pessoas que tinham ido lá, dentre eles, o William Durham. Então, quando nós pegamos a história do movimento pentecostal, na sua essência, o William Durham, ele sim foi à Rua Azusa. Ali a foto de baixo, os irmãos podem perceber que é a foto de William Seymour, o grande pregador avivalista, pentecostal. Ele, na verdade, não era um grande orador, mas era um homem que orava muito, que buscava o fervor do Espírito Santo de Deus. E ele fundou a Igreja de Fé Apostólica ali em Los Angeles, na Rua Azusa. E William Durham conheceu William Seymour, esteve com William Seymour e foi também incendiado pelo Espírito Santo de Deus. E quando William Durham retornou para Chicago, ele tinha ido lá em Los Angeles, conhecer, ver aquele movimento, conhecer o William Seymour, e depois voltando para Chicago,
foi ali que ele teve contato, né? Daniel Berg e Gurnaving tiveram contato com William Durham, esse grande homem de Deus também. A Igreja Apostólica da Fé, que foi fundada por William Seymour em Los Angeles, foi lá que o William Durham, de origem batista, teve o contato e conhecimento com o poder pentecostal, meus amados irmãos, e muito especialmente com o batismo no Espírito Santo. Daniel Berg e Gurnaving, irmãos, eles migraram da Suécia para os Estados Unidos. Daniel Berg, ele era mais velho, nasceu em 1884. Ele, na verdade, foi para os Estados Unidos em 1902. Gurnaving nasceu em 1879. Então nós vemos ali que ele era praticamente, irmãos, 15 anos mais novo do que Daniel Berg e Gurnaving, né? Daniel Berg, então, nasceu em Gurnaving era mais novo, mais velho do que Daniel Berg, aproximadamente 5 anos. Né? Daniel Berg nasceu em 1884 e Gurnaving nasceu em 1879, 5 anos antes. E Gurnaving migrou para os Estados Unidos um ano depois que Daniel Berg tinha chegado lá. Enquanto Daniel Berg foi para trabalhar em fundições, Gurnaving foi para lá para se foi refinar os seus estudos teológicos, e ali os dois começaram a servir ao Senhor nosso Deus. Daniel Berg trabalhando, Gurnaving ali já imbuído por esse sentimento ministerial. Com 24 anos, ele chega e começa a dirigir uma igreja ali na cidade de South Bend. É uma cidade que fica próximo de Chicago. Ele começa a pastorear essa igreja, e é muito provavelmente que ali ele conhece Daniel Berg, os dois têm esse contato maior, entusiasmados pelo movimento do Espírito Santo de Deus que estava varrendo a América e também a Europa. Somente para os irmãos terem uma noção, Daniel Berg, em 1908, ele chegou em 1902 nos Estados Unidos, começa a trabalhar, começa a se consolidar, mas em 1908 ele retorna para a Suécia para uma viagem de férias, e ali ele visita Levis Petrus. Levis Petrus, inclusive, é um dos nossos patriarcas do movimento pentecostal também na Suécia, e Levis Petrus era um amigo de infância de Daniel Berg. E ali eles começaram a conversarem, e Levis Petrus falando de tudo que Deus estava fazendo, e Daniel Berg é batizado no Espírito Santo de Deus naquele ano na Suécia. E quando ele retorna para os Estados Unidos, a chama do Espírito de Deus está ali, se movendo no seu coração. Então ele tem esse encontro com Gurnaving, e os dois começam a orar, pedir a Deus. E em uma dessas reuniões que eles já estavam ali participando, em um sábado, um pastor chamado Adolf Udny, esse pastor Adolf Udny, ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus, e ele profere uma profecia e direciona para Gurnaving que ele seria missionário na cidade do Pará. Até então, eles nunca tinham ouvido, tanto Daniel Berg quanto Gurnaving, essa profecia veio para eles naquele culto de sábado. Eles nunca tinham ouvido sobre a cidade do Pará. Automaticamente, Gurnaving, o mais estudioso, ele vai até a biblioteca de Chicago, vai pesquisar nos mapas, no Atlas, e acha a cidade do Pará, bem ao norte do nosso país. Então, meus amados irmãos, este foi o chamado. Claro, tem diversos outros detalhes que nós não vamos aqui nos deter, porque o tempo não nos é permitido. Mas a sinopse desse texto e desse tópico, e antes dela, aqui estão os 3 heróis pentecostais, nós podemos dizer assim, os 3 heróis pentecostais. Daniel Berg e Gurnaving, os mais proeminentes,
onde estes dois grandes homens de Deus foram trazidos pelo Senhor para pregar a mensagem pentecostal no nosso país. E aqui a Durham, esse William Durham, que foi, na verdade, um homem também cheio da presença do Senhor, e foi através de William Durham que Daniel Berg e Gunnar Wingre foram também incendiados pelo Espírito Santo do Senhor. Pois bem, a sinopse deste texto diz: desse tópico, no Brasil houve um chamado de Deus para que um povo vivesse na plenitude do Espírito Santo do Senhor, através desses dois grandes homens. Tópico de número 2, o nascimento de um novo movimento. Nascimento de um novo movimento. A pregação do avivamento pentecostal. Então Daniel Berg e Gunnar Wingre chegam nas terras brasileiras em 1910, e aqui nós temos a pregação dos missionários, chamou a atenção das igrejas tradicionais, lembrando que eles eram de origem batistas. Então quando eles chegaram no Pará, eles procuraram uma igreja batista, e ali eles começaram a servir ao Senhor e a pregar, só que eles estavam incendiados pelo Espírito de Deus. E aí a pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas, na verdade, eles foram até expulsos. Pois bem, mas o povo ouvia aquela mensagem, ouvia e via o fogo do Espírito Santo do Senhor nas palavras, sentiam a unção, a graça de Deus sobre a vida de Daniel Berg e Gunnar Wingre. E um desses irmãos foi a nossa irmã Celina Albuquerque, que era membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo do Espírito Santo, foi buscar em casa, foi orar ao Senhor para que Deus confirmasse aquela mensagem pentecostal de Daniel Berg e Gunnar Wingre, e ela foi batizada no Espírito Santo do Senhor. Ela tem aí a graça de ter sido a primeira pessoa, primeiro brasileiro ser batizado, ser cheio do Espírito Santo no nosso país. Outros irmãos se juntaram a ela, irmãos, e foram ali, também batizados no Espírito Santo, mas infelizmente naquele momento a liderança da igreja da igreja que estava ali, aquela igreja a igreja batista de visão mais tradicional, eles não concordaram com aquele avivamento, não estariam de acordo com aquela mensagem, e então eles foram expulsos, foram convidados, na verdade, para deixar a igreja, e a partir daquele momento começou então uma história de perseguição que marcaria, irmãos, o movimento pentecostal no nosso país. Marcaria perseguições ferrenhas, não apenas das pessoas que não eram crentes, que não serviam ao Senhor, mas inclusive de membros de outras denominações, mais uma vez, tradicionais. O subtópico 2, crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse. Elas se davam na esfera litúrgica e entre outras. Por exemplo, nos primeiros batismos, irmãos, no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra a vida de Gunnar Wingre. Eles começaram a ser perseguidos, irmãos. Entretanto, o Senhor deu diversos livramentos aos nossos amados irmãos, e muito especialmente a Daniel Berg e Gunnar Wingre. Tópico 3, a perseguição. Enquanto havia perseguição, também havia a manifestação de curas divinas. Se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de vida de Deus na vida do seu povo. E aí aqui tem um relato, um livro que eu oriento os irmãos, o Diário de um Pioneiro, ele traz relatos descritos por Gunnar Wingre a respeito dos acontecimentos ao longo dos primeiros anos da história do movimento pentecostal. No Diário de um Pioneiro, que foi escrito por Gunnar Wingre, ele diz assim, uma irmã foi curada de uma enfermidade
de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar foi curado e veio depois para nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado, foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo. Ou seja, irmãos, o movimento pentecostal, a mensagem genuinamente pentecostal, ela traz, irmãos, isso consigo. Ela traz a conversão, o arrependimento. Ela traz, irmãos, as manifestações do poder de Deus com curas divinas. O Espírito de Deus faz isso através da vida daquele que se submete ao seu senhorio. Glórias ao Senhor. Então aqui nós temos, irmãos, é interessante que os sinais, irmãos, os sinais não serão seguidos pelos que creem, mas os que creem, né, serão seguidos pelos sinais. Deixa eu tentar explicar aqui, ó. Veja, aquele que é avivado, aquele que tem a chama do Espírito de Deus no seu peito, como os nossos pais, aqui Daniel Berg, Gunnar Vingre, William Duran, William Seymour e tantos outros pastores que nós conhecemos, que tem essa chama do Espírito de Deus acesa no seu interior, eles não vão atrás de sinais. Os sinais é que seguem as suas pisadas. Por quê? Marcos capítulo 16, versículo de número 17 diz: e estes sinais seguirão aos que creem. Ou seja, os sinais que nós vamos ler agora seguirão aos que creem no nome de Jesus. Veja, em meu nome expulsarão demônios, no meu nome falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então um homem e uma mulher avivada e cheia da glória de Deus, irmãos, ele não vai atrás de curas e sinais. Na verdade, ele é colocado em situações e circunstâncias onde o nome do Senhor é manifestado, glorificado através dos sinais que são efetuados pela vida, através da vida de um homem, de uma mulher cheia do poder do Senhor nosso Deus. Então, eram os sinais de Deus, irmãos. Esses sinais que nós lemos aqui, os relatos do Diário Pioneiro, eram os sinais de Deus, confirmando a pregação dos nossos pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Vingre. E é interessante, irmãos, que isso ocorre ainda hoje. Os sinais, eles ocorrem aqui ainda hoje, na nossa igreja em Rio Claro. Nosso pastor tem incentivado o povo de Deus, tem incentivado a cada um de nós, irmãos, a buscarmos, sermos cheios do Espírito Santo. Então nós temos relatos de pessoas que são curadas, são libertadas, são transformadas, são, irmãos, aí impactadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. A sinopse desse tópico nos traz assim, ó: o nascimento desse novo movimento no Brasil teve pregação pentecostal, crescimento, perseguição, mas teve curas, teve muitas curas. Os pentecostais, irmãos, na verdade, eles enfatizam a experiência de ser cheio do Espírito Santo, do falar em novas línguas, de ter os dons do Espírito pós a conversão. Porque, de novo, primeiro precisa ser salvo, depois nós temos que buscar sermos cheios do Espírito de Deus. Tópico 3 da nossa aula de hoje, e a expansão do avivamento pentecostal. E aqui achei interessante que o nosso comentarista, ele fala aqui no subtópico 1 de um modelo centrífugo. Veja só, o avivamento espiritual fez com que as pessoas na igreja no Brasil buscassem um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. E aqui é interessante, eu trago essa imagem para os irmãos, é uma imagem de um brinquedo, de um parque de diversão, é só para os irmãos entenderem o que é esse conceito que o pastor Elinaldo Renovato, de maneira tão sábia, traz para nós. Veja, ali nós temos aquele brinquedo girando, há uma força que atua ali naqueles cabos que
onde estão penduradas as cadeiras e as pessoas sentadas. No momento que este brinquedo começa a girar, há uma força que faz com que aquelas cadeiras sejam impelidas para fora do centro. Então, o avivamento, irmãos, o avivamento genuíno, e o avivamento aqui colocado como centrífugo, ele tem a tendência, irmãos, de levar aqueles que são alcançados pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela chama do Pentecoste genuíno, para longe no sentido de fazer com que eles vão pregar, vão manifestar o poder de Deus para as pessoas. Não dá para ser cheio do poder de Deus e ficar calado. E é isso que o nosso comentarista está dizendo. Esse avivamento, o modelo desse avivamento é um modelo onde que as pessoas começam, irmãos, então, fazer cultos nas casas, em salões, vão numa cidade. Os pentecostais, irmãos, evangelizam ruas, casas, escolas, hospitais. Irmãos, é assim, a Assembleia de Deus é desse jeito. A Assembleia de Deus começou em muitos lugares, nas casas. Depois, o poder de Deus se manifestando, as pessoas iam ouvindo a mensagem pentecostal, e ali numa garagem, às vezes dentro de uma sala, o povo começava a chegar, já não comportava mais o ambiente, e aí então, aquele que estava na frente, o pastor, o líder, tinha que arrumar um salão. Daqui a pouco o salão se enchia, e aí eles continuavam pregando, indo para os bairros, indo para os valados, indo falar do nome de Jesus e do poder do Senhor Jesus sobre o pecado, sobre os demônios, que o Senhor Jesus tem poder para libertar. Era assim, irmãos, e continua sendo assim. A igreja Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, mas ela é tipicamente evangelizadora, porque um pentecostal genuíno, ele é um verdadeiro evangelizador. Ele prega a palavra de Deus. Então, achei muito interessante. E aqui eu volto de novo pela questão de que o avivamento que nós estamos falando é quando o crente avivado por Deus leva a chama do Espírito Santo do Senhor aonde ele foi. Foi assim que Daniel Berg e Gunnar Wingre fizeram. Eles estavam avivados, aquele poder de Deus tomando seus corações. Eles estavam lá nos Estados Unidos, mas eles foram imbuídos pelo Senhor, impelidos pelo Senhor, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. Vão para o Pará, vão para o Brasil. Então eles saíram. Isso é o avivamento centrífugo, ou seja, havia uma força empurrando eles para fora. E eles vieram para o Brasil, e glórias a Deus por isso, que eles vieram para cá e continuaram com a mensagem genuinamente pentecostal, e hoje nós somos frutos dessa mensagem. Eles foram, na verdade, irmãos, Daniel Berg e Gunnar Wingre foram instrumentos de Deus, que através da ação do Espírito Santo do Senhor, levaram o avivamento que estava lá, pairando sobre as terras da América do Norte, trouxeram esse avivamento para cá. Glórias ao Senhor nosso Deus. A expansão desse crescimento, ou o crescimento acentuado. Veja, os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas. Pelo contrário, mas crescem porque as evangelizam, as discipulam por meio do Evangelho de Cristo Jesus. A nossa igreja no estado de São Paulo é uma potência. Nós temos constantemente batismos na nossa igreja sede no Belenzinho, onde nós temos ali, irmãos, centenas e centenas de pessoas descendo as águas batismais, porque são frutos da obra evangelizadora, são frutos da obra da pregação do Evangelho de Deus, da igreja, de um crente, de uma irmã, de um irmão, dos jovens. E nós temos visto isso, esse crescimento, irmãos. É interessante. Aqui eu trago um gráfico para os irmãos, onde nós vemos uma taxa, e isso daí são registros oficiais dos órgãos competentes que fazem os levantamentos estatísticos do nosso país. Nós temos aqui, irmãos, desde 1872, o percentual
das pessoas que são católicas, são evangélicas, são espíritas, ou tem outras, né, denominações, e aqueles também que se consideram ateus. E os irmãos podem perceber ali pela a faixa roxa, que indica a quantidade, o percentual da população brasileira nos dias atuais. Hoje nós já passamos de 22% da população do país. Veja só, os evangélicos, irmãos, eram, segundo dados do IBGE, em 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas, irmãos. 42 milhões de pessoas. 42 milhões de pessoas é um pouco mais do que 23, quase 25% de toda a população do nosso país. Desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Esse número, maioria desses 42 milhões, são pentecostais. Pessoas que foram alcançadas pela genuína mensagem pentecostal, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus manifesta os dons espirituais, que Ele batiza no Espírito Santo com evidências no falar em línguas e que leva o homem para o céu. Tudo isso, irmãos, foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação, através destes dois grandes homens de Deus, Daniel Berg e Gunnar Vingre. Glórias ao Senhor. E aqui nós já encerramos, a sinopse diz aqui, houve um modelo de crescimento, irmãos. Então, um crescimento centrífugo, os irmãos entenderam, né? Um crescimento onde a pessoa era cheia do Espírito Santo de Deus e era impulsionada para fora pelo Espírito Santo para pregar o nome de Jesus, pregar as boas novas de salvação. Glórias ao Senhor. Então, houve um modelo de crescimento centrífugo e por isso o movimento pentecostal obteve um crescimento acentuado. A conclusão da nossa aula de hoje, irmãos, diz aqui, antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema da doutrina das igrejas históricas que não admitiam o batismo no Espírito Santo, com um sinal evidente de falar em novas línguas. Essas manifestações espirituais que vieram com os pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Vingre, essas manifestações espirituais fundadas na palavra de Deus, novamente, queremos frisar aqui, fundadas na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. E aí aqui eu encerro dizendo que o avivamento ele acontece, irmãos, quando há corações preparados para receberem a sua presença. Salmo de número 57, e aqui nós encerramos a aula desta manhã, Salmo de número 57, verso 7, diz aqui, preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Nós temos que estar com esse coração voltados para buscar de Deus este renovo, buscar de Deus a chama real, genuína do Espírito Santo do Senhor. Deus aviva, irmãos, sim, Deus aviva, mas nós temos que manter essa chama acesa por meio de arrependimento, quebrantamento, santificação, uma vida voltada para o Senhor e a sua palavra, uma vida piedosa. Deus te abençoe, meu irmão, em Cristo Jesus, que o Senhor possa te usar a cada dia mais, te encher da sua presença. Quero lembrar os nossos amados irmãos que daqui a pouquinho, esse link vai ser encerrado, nós teremos a Santa Ceia do Senhor, nosso Deus, aqui na nossa igreja sede, e hoje à noite também, a partir das 18h30, nós temos o grande culto da família. Nós convidamos a você que pode, venha para o templo, venha servir ao Senhor nosso Deus. Vamos buscar a sermos cheios do Espírito Santo do Senhor. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, te damos graças por mais uma vez, Senhor, tu ter nos concedido de estarmos em torno da tua palavra. Senhor, obrigado porque tu tens enviado a chama do teu Espírito. Sim, Espírito Santo, tu tens imbuído homens, mulheres com a tua presença, com o teu poder, para assim manifestar a boa mão forte do Senhor aqui no nosso país. Obrigado, Senhor, pela história que tu tens dado à nossa igreja. Obrigado, Senhor, porque até aqui tu tens nos trazido. Continua, Senhor, nos sustentando, nos guardando. Senhor, cada dia mais que nós possamos buscar
sermos mais cheios de Ti, Senhor. Abençoe, ó Pai, a Tua igreja aqui em Rio Claro, a Tua igreja, Senhor, no nosso estado, a Tua igreja no Brasil, a Tua igreja no mundo. Senhor, abençoe os pastores, os líderes, suas famílias, ao nosso amado pastor, Senhor, a todo o ministério, que a Tua graça seja abundante, que o fogo do Teu Espírito esteja nos seus corações e nos nossos corações, Senhor, com certeza também. Senhor, nós teremos a Santa Ceia daqui a alguns minutos, que a Tua graça seja abundante e o Teu poder seja manifestado. Senhor, o culto mais à noite, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Dai-nos um domingo em Tua presença. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe em Cristo Jesus. Tenha uma ótima manhã e daqui a pouquinho estaremos juntos na Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.